Vamos refletir um pouquinho sobre o processo de construção conceitual de museu. Se a gente considerar que os museus, para além de serem agentes de comunicação da memória social, são também agentes sociais e que, portanto, sofrem com o impacto das mudanças sociais, a gente vai entender que as definições de museus se transformam conforme as sociedades mudam. Entendimentos passados não necessariamente refletem a sociedade de hoje. E para que o museu se mantenha relevante, é preciso que ele acompanhe essas mudanças. Hoje existe um anseio de pensar o museu em termos de sua sustentabilidade, ou no papel da formação da cidadania nas comunidades onde esses museus são inseridos, ou também no papel da afirmação da soberania cultural das várias sociedades, e não apenas daquelas que são histórica e economicamente dominantes. Então, essas não eram preocupações do passado, essas são preocupações de hoje. E os profissionais do campo sentiram a necessidade de reformular o entendimento que se tem sobre o museu. É importante a gente pensar que essa reformulação, essa reflexão, reconstrução, ressignificação acontece em várias esferas e não apenas dentro do museu. Ela acontece nas pesquisas sobre o campo museológico, ela acontece na formulação das políticas públicas pelo mundo. O ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, uma organização que reúne profissionais do campo museológico de diversos países e que, portanto, agrega diferentes perspectivas sobre fazer museológico, tem proposto definições que são generalistas e que orientam, servem como referencial para os museus, para a pesquisa e para o desenvolvimento das políticas públicas. Essas definições são tidas como referencial por considerar que o ICOM tem legitimidade, uma vez que reúne estes profissionais em um processo que é democrático e de definição consensuada. É muito importante ter em mente que essas transformações, as transformações que essas definições refletem, começam na vida cotidiana dos museus, nas comunidades dos museus, na observação e na reflexão do campo pelos profissionais, e que apesar de não estarem diretamente ligados às altas esferas de gestão ou à organização de um conselho internacional, elas despertam a mudança no olhar, elas geram a quebra de paradigma, assim como elas retornam ao trabalho cotidiano as influências dessas definições estabelecidas. Trata-se de um processo de mão dupla. Ao mesmo tempo em que esse cotidiano, essas transformações sociais exigem atualizações conceituais, essas definições estabelecidas também agregam todo esse pensar, todas essas influências na própria comunicação da memória social dentro das instituições museológicas. Para a gente finalizar essa reflexão, é importante a gente ter em mente que, apesar de a gente estar falando de definição conceitual, estabelecer um conceito único e universal de museu é praticamente impossível, uma vez que definição nenhuma daria conta da diversidade do fazer museológico.